Você sabia que existem formas do Drogon, o último dragão da Daenerys, não ser o último dragão dessa história do universo de Game of Thrones, não ser a extinção de tudo, dele ter gerado mais ou dele poder gerar mais depois? Existem inclusive pistas na série e nos livros também que podem trazer essa ideia, e nesse vídeo eu vou explicar como isso pode acontecer, quais são os caminhos, com base também na teoria de um site americano bem conhecido e muito mais. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje estamos de volta aqui mais uma vez pra gente voltar a falar sobre o universo aí de Game of Thrones, pra gente falar sobre mais um ponto relacionado àquela questão do final aí da série principal, que já tem muitos anos e tal, mas uma questão que o povo pouco comenta hoje em dia, que é sobre a extinção ou não dos dragões. Existem controvérsias e muitas coisas sobre isso, mas antes de começar a explicar e trazer muita coisa, deixa esse like, ajuda muito na divulgação disso aqui, e se inscreva no canal pra você não perder nada sobre esse universo, coberturas e muita coisa. E é o seguinte, né, todo mundo sabe que durante a história de Game of Thrones a gente não tem o foco principal em dragões, mas a gente tem 3 dragões principais de uma única Targaryen, com um evento único e tudo mais, que a gente fala direto aqui, que são os dragões que seguem com ela, principalmente envolvendo essa batalha ali por Westeros, pelo trono e tudo mais, pra reivindicar o trono que é dela, mas que durante o caminho Daenerys vai perdendo os dragões, né, no geral ela perde 2, restando somente o Drogon. Esse dragão que é o que testemunha a morte da Daenerys ali pelo Jon Snow e que não escolhe matar o Jon Snow, ele segue, queima o trono de ferro e leva o corpo da Daenerys embora junto com ele, né, que a gente até trouxe um vídeo sobre como o próprio Drogon poderia ressuscitar a Daenerys, coisas que fazem muito sentido, basta os roteiristas e criadores quererem. E assim, agora, mais foco no Drogon em si, eu quero falar sobre como ele pode não ser o último dragão, porque a ideia que ficou no final de Game of Thrones é que o último dragão que sobrou é ele. Depois dele morrer, acabou a espécie, já era, extinguiu mesmo. E pra isso a gente precisa começar a focar sobre a questão de qual o sexo dos dragões da Daenerys, porque é um dos principais problemas que fazem inclusive pessoas acreditarem que não tem como, né, não tem como eles terem se reproduzido nem nada do tipo. Eles são dragões machos na história, é o que é trazido, a ideia é essa. Fora que a série recente, que é House of the Dragon, trouxe mais ainda essa ideia, né, de divisão de sexo entre dragões, falando muito da Vhagar, que é um dragão fêmea, falando de outros dragões que são machos. Se Game of Thrones não comentava tanto disso, House of the Dragon trouxe ainda mais porque tem mais dragões, que faz a galera acreditar mais ainda que porque eram 3 dragões machos, não teve como eles se reproduzirem, sobrou só o Drogon, não tem como ter a continuação, vai ser extinção. E aí pra isso eu quero trazer o trecho de uma matéria de um site americano, que é o Screen Rant, que já tá traduzido aqui pra português, em que uma das matérias deles, falando sobre dragões, falando sobre Daenerys, eles trazem esse tópico sobre o sexo dos dragões. Uma matéria recente, né, que eles comentam o seguinte, ó: Game of Thrones e House of the Dragon exploram os dragões desse mundo, mas nunca tiveram tempo pra entrar na complexidade da reprodução desses dragões. Aí vem, Rhaegal, Viserion e Drogon usam pronomes masculinos na série, mas o diálogo dos livros, aí o foco nos livros, revela que os dragões de Daenerys são na verdade fluidos de gênero. E aí que vem um ponto, isso aqui não é uma invenção de livro nem nada do tipo, existem animais na vida real que tem essa condição, né, não tem um sexo definido. A gente pega muitos animais marinhos, peixe palhaço, que é aquele do Procurando Nemo, aí a gente tem alguns tipos de sapos também, que não se definem. E eles citam aqui um trecho, né, em que é comentado pelo mestre Aemon, né, que ele fala a Samuel Tarly que ele acredita que Daenerys é o príncipe que foi prometido e que a referência a um príncipe na profecia original é na verdade um erro de tradução do Valyrian. Um ponto, nesse vídeo não vou questionar a questão sobre quem é o príncipe prometido, se é a Daenerys, se é não sei lá mais quem, se é Jon Snow, se é... não é o foco desse vídeo. Só tô usando isso pra exemplificar, porque ali ele traz muito disso nas traduções valyrianas. Que tolo éramos que nós julgávamos tão sábios. O erro surgiu da tradução. Dragões não são nem machos nem fêmeas. Barth viu a verdade nisso, mas ora um, ora outro, tão mutáveis quanto a chama. A linguagem nos enganou todos por 1000 anos, fala do mestre Aemon. E aí o próprio site coloca, isso significa que os dragões de Daenerys podem ter sido machos e fêmeas em diferentes pontos da série, o que sugere que eles podem ter posto ovos. João Vitor, que viagem muito louca é essa e tudo mais? Isso não é viagem minha, está num site bem conhecido americano, e faz até que algum sentido, lembrando que isso não é uma teoria que foi criada agora também, já foi comentado desde a época que Game of Thrones saiu, tá, esse tipo de coisa. João Vitor, mas você vai se basear só nessa teoria pra seguir com esse vídeo? Não, tem outro ponto, mas se focando nessa questão, né? Caso os dragões possam ser espécies que variam assim, principalmente com base nas palavras do mestre Aemon. Uma coisa que vale lembrar em Game of Thrones é que a gente teve um período em que Rhaegal e Viserion, os outros 2 dragões, né, que não ficaram vivos pro final, ficaram presos por muito tempo no fosso ali, né, na grande pirâmide de Meereen, juntos, os 2. Inclusive a gente tem cenas, né, com o Tyrion, né, que revelam eles saindo da escuridão ali, toda aquela coisa, tipo, aqui já poderia ser um ponto de reprodução, caso tenha realmente essa variação
que nem Game of Thrones nem House of the Dragon disse o contrário até hoje. As séries desse universo nunca deixaram claro que somente o dragão específico que é fêmea e que é fêmea mesmo que pode botar ovo. Então aí já tem uma possibilidade. Naquele local, na pirâmide de Meereen, pode ter tido uma ninhada de ovos que ficou lá, ficou quietinha lá. E como eu disse, não vou me basear só nisso. Se você não quer acreditar nessa questão, tudo bem, vamos seguir. Voltando na matéria do Screen Rant lá, eles citam o seguinte, que existe também a possibilidade de dragões se reproduzirem assexuadamente por partenogênese, como os dinossauros de Jurassic Park. Assim como os dragões que a gente vê em House of the Dragon podem ter nascido assexuadamente também, um ou outro, que a gente não tem explicações claras sobre a origem de todos, e a série não fala o contrário em relação a isso. Então, com base nisso, a gente pega aquele final do Drogon, né, levando o corpo da Daenerys embora em direção a Essos, seja lá qual local que ele foi, Volantis ou Valíria. Em algum desses locais, o próprio Drogon poderia ter gerado seus próprios ovos, que é o tipo de coisa que a gente não tem nada na série pra negar isso. E a partir disso, você já poderia imaginar a continuação da espécie com facilidade. Se tiver um ovo ou outro, dá pra continuar. Fora que é o seguinte, se em nenhum desses pontos que eu trouxe aqui você acredita, tem outra questão ainda além. Existe a possibilidade, né, nesse vasto mundo aí da história de Game of Thrones e diversas coisas que a gente não conhece ainda, existe a possibilidade dos dragões da Daenerys não terem sido os últimos da sua espécie, igual é trazido na história, né? Porque é o seguinte, na história dos Targaryen, dragões chegaram a ponto de quase extinção em pelo menos 2 momentos muito marcantes. O primeiro deles foi na própria perdição da Valíria, que era onde, né, os dragões viviam, onde os dragões foram originados, onde os Targaryen foram originados e várias outras famílias, e tudo simplesmente, de forma bruta, a gente pode falar, tudo simplesmente explodiu. Tudo foi com Deus, assim, explodiu, pegou fogo, vulcão, lava, tudo queimou, e a maioria esmagadora dos dragões e famílias que estavam lá morreram, né? Os próprios Targaryen foram salvos por conta de uma profecia. A gente pode dizer que antes disso mesmo eles preveram, né, que isso poderia acontecer e saíram de lá, carregando dragões com eles. Foi um grande ponto que salvou dragões, mas se não fosse isso, meu querido, dragões estavam praticamente extintos. Esse foi o primeiro grande ponto, e depois disso, a gente tem os eventos que House of the Dragon, o spin-off aí, tá contando, né, que é a dança dos dragões, o momento em que a casa Targaryen destrói, se autodestrói, né, numa guerra civil, aqui sim decretando uma extinção, dá pra dizer uma extinção de dragões, porque você pega o início de Game of Thrones, a gente não tem mais dragões na história, o que é falado é que acabou, a gente tem todo o período até antes de Game of Thrones que já teria acabado os dragões voltam da extinção a partir dos ovos que a Daenerys ganha de presente ali no seu casamento, né, que já vinham de muitos anos, ovos petrificados, que nem tinha ideia, assim, que poderiam ser trazidos dragões, ovos inclusive que já foram confirmados pela produção, que parte deles estavam nas cenas ali do início dessa segunda temporada de House of the Dragon, quando Rhaenyra percebe que uma guerra pode acontecer ali, né, na família dela, e ela manda ovos ali pra serem protegidos, tira as crianças dela ali do palácio, os dragõezinhos filhotes, tudo isso pra ser protegido. Se não me engano, 2 daqueles ovos que eram da Daenerys estavam aqui nessa cena, muitos anos antes, e não tinham eclodido ainda, né, eram separados na história pra profecia, né, da mãe de dragões. E eu tô falando sobre isso porque, pra poder explicar que não é só porque a gente viu o último dragão sendo o Drogon, no mundo que a gente viu até agora é o único que sobrou, que realmente a extinção aconteceu. E o que a gente não viu, o mundo de Game of Thrones é vasto demais, meu jovem. Dá pra dizer que nem um terço foi explorado em TV, que a gente viu, que a gente sabe história. Tem a parte de teoria dos dragões da Daenerys serem fluidos em gênero entre si e terem acabado se reproduzindo, deixado ovos, Rhaegon e Viserion, ou o próprio Drogon depois do final ter reproduzido de alguma forma. Tem a parte de teoria de nem que seja disso, mas de terem encontrado outro dragão em algum período desaparecidos. Por exemplo, o próprio Drogon tem um grande período desaparecido na série Game of Thrones, que poderia ter encontrado, você quer seguir o padrão mesmo de dragão fêmea e macho, poderia ter encontrado um dragão fêmea, ter reproduzido, ter arrumado alguma forma ali, que a gente não sabe exatamente pra onde o Drogon foi durante todo esse período que ele ficou sumido também. E tem a ideia que nem tem a ver com esses 3 dragões, de outros ovos que já estavam guardadinhos de muitos anos e que podem eclodir depois dessa história de Game of Thrones. Você nunca parou pra pensar nisso? Até peguei um mapa aqui do que a gente sabe, né, pra poder usar como exemplo. Em todo esse mapa, aqui a gente tem o Westeros, só esse lado onde acontece a principal parte da história. De cá a gente tem Essos, que é o continente maior, a quantidade de coisa. Em todo esse continente, contando as partes que a gente não viu, que a gente nem sabe que existe, com todos os dragões que existiram na história de Game of Thrones, seja na época da Valíria, ou seja, depois da perdição da Valíria, os outros dragões que tiveram nessa época de House of the Dragon, com tudo isso, você realmente acredita que não existe nenhum ovo de dragão perdido em nenhum local do mundo? Tipo, na própria época da Valíria, que tinha muito mais dragões na história. A ideia é que ali foi tudo destruído, que não sobrou nada, inabitável, tudo petrifica, mas a Valíria é extremamente rica em magia e mistério. Da própria Valíria podem ter vários ovos de dragões que simplesmente ficaram quietinhos lá e que podem ser tirados de alguma forma, ou de alguma forma mágica
podem voltar. Você consegue entender que esse é mais um ponto que é bem semelhante à explicação que eu trouxe lá, né, sobre a ressurreição da Daenerys. É mais um ponto que é só os produtores quererem que eles podem fazer. Tipo, é o tanto de justificativa que dá pra dar. Dragões conseguiram reproduzir entre si, dragões arrumaram outro dragão que a gente não conhecia, que tem escondido aí nos continentes, o próprio Drogon desaparecido arrumou outro dragão, reproduziu. Ou outra parte nada a ver com os dragões da Daenerys, tinham ovos de vários anos guardados em outros locais e ainda tem. Esse vídeo é sobre como o Drogon pode gerar mais dragões a partir do final de Game of Thrones, mas não se resume a só ele não, é como podem ter muito mais dragões que a gente não sabe, que podem nascer, que podem eclodir depois, fora as profecias que podem ter aí, que a gente nem sabe e não foram citadas ainda. Ah, João Vitor, mas eles não vão querer mexer em nada depois do final, tá ficando claro. Cancelaram a série do Jon Snow, eles não vão querer continuar mais nada. Pois é, como eu tenho falado, por enquanto a ideia é que eles não querem mexer em nada pós Game of Thrones, é só ficar contando histórias do passado, Dança dos Dragões, Cavaleiro dos Sete Reinos, a história da conquista, e ok. Mas esse universo vai durar e vai continuar dando certo com essas histórias, e em algum momento alguém vai querer tocar em pontos depois desse final, porque dá pra fazer tanta coisa rica depois desse final, que a gente não sabe quando, mas espera sair continuações da obra do George R. R. Martin. Espera. Só espera. Que deve abrir de leque de opções, e isso aqui é uma delas que eu gostaria muito de ver, é sinistro. Coloca nos comentários se você gostaria de ver isso, se você gostaria que trouxessem mais dragões, se você acha que é possível mesmo, se você acha que você não concorda com nada que eu falei nesse vídeo, você acha que não, acabou mesmo, não tem nenhum dragão mais, é só o Drogon. Cada um tem sua opinião, né? Você quer mais conteúdo como esse também? Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta, no mais é isso aí, um abraço, fui!